Amado Pai, nós temos esta grande oportunidade de chegar diante do Senhor, reconhecendo Sua onipotência, Sua onipresença e Sua onisciência. Tu és conhecedor de todas as coisas. O nosso futuro está nas Suas mãos, porque Tu conheces tudo. O nosso presente queremos viver de uma maneira digna do Evangelho. Que o Espírito Santo possa entrar em cena e abolir, tirar de nós tudo que é mal. Queremos ter o governo do Seu Espírito sobre nós, em mais este culto de adoração, porque nós Te amamos e entregamos aquilo que nós temos ao Senhor. E qualquer obra do inimigo que tenta barrar o Seu trabalho, nós reprovamos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor entre em cena atuando na vida do Seu povo, em nossas vidas, enquanto estamos aqui para Te adorar, para Te servir. Pois nós suplicamos estas bênçãos, confiados na grande misericórdia que está estendida sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que vive e reina por toda a eternidade. Fiquemos de pé. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Nós cremos que Deus nos dará mais uma vitória. Eu creio que a nossa vinda a este local sempre com um propósito de adorar a Deus. O que você tem, você entrega para Ele. Faça como fez Abraão. O que Abraão tinha, ele entregou. O único filho, ele entregou a Deus. Então nós vamos entregar a nossa vida a Ele. Comentário talvez alguma coisa meia profunda, mas está dentro da mensagem do profeta. A gente só vai ler e dar uma explanada um pouquinho para ajudar você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. O versículo 11 do capítulo 1 de Efésios. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha dar graça para quem ouve, unção e inspiração para quem fala, e que o Espírito Santo possa ser derramado na medida que o Senhor deseja, até que recebamos aquela grande plenitude que não nos deixará mais aqui na terra, mas seremos tirados no grande arrebatamento. Por isso nós pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Talvez há uma pergunta: quando foi que Deus te chamou para ser um cristão? Quando Deus te chamou para ser um cristão? Porque muitas vezes a gente pensa que o dia que veio à igreja, levantou as mãos, naquele dia foi que Deus nos chamou para ser cristão, para ser uma cristã. Mas a Bíblia Sagrada mostra que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Então Deus nos chamou para ser cristão desde antes da fundação do mundo. Se você pensa que você não existia, aí é problema seu, porque o eleito existe antes da fundação do mundo. Porque o eleito, ele é eterno, o quanto Deus é eterno. Bom, nós entraremos nisto também. Sempre usamos a palavra Deus para referir-se ao grande ser eterno. Um significado da palavra Deus é objeto de adoração, enquanto que Deus, mesmo o eterno, o significado dele já é eterno. É Elohim, que é eterno. Nós passaremos por isto dentro da mensagem do profeta. Então, o profeta chegou a dizer que em confrontos de Efésios com Josué, parágrafo 105, quando foram os nossos nomes colocados no livro da vida do Cordeiro? Quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E os nossos nomes foram escritos ali porque os nomes daqueles que não foram enganados pela besta já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí a pergunta: quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Aí você sabe, o Cordeiro foi morto faz 2 milênios, quase 2 milênios. Mas a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que nós já existimos antes. Nós estamos aqui, mas temos que voltar de onde nós viemos. Se você nunca veio do céu, você nunca volta para lá. Para começar, se você nunca veio do céu, você nunca tem vontade de ser um cristão. Você nunca tem vontade de louvar a Deus. Você não tem vontade de vir na igreja.
você não tem vontade de servir a Deus, se você não veio de lá. Mas se você veio de lá, o primeiro grito que você escuta, a primeira palavra, Deus, Jesus, amor, fé, eu quero isso daí. Isso combina com a minha natureza, porque eu vim, estou percebendo que eu não sou daqui também. Eu vim de um lugar que a essência é Deus. Então você é um filho, todo filho é um genes do pai. Todo filho é um genes do pai. Todo filho parece com o pai. Ele tem sangue que só com o seu pai pode dar certo. Se fizer um teste de sangue, é com o pai. Não é com a mãe, é com o pai. É interessante que a mãe, durante o período da gestação, então, aquele sangue, diz, para onde foi? Para alimentar a criança. Mas a semente de sangue é do homem. Aquela semente é do homem. Então eu quero que vocês entrem nesse espírito que vocês vieram de Deus. Se do pai natural você é uma semente, quando você nasce de Deus, você é uma semente do Pai Celestial. Do Pai natural, você faz tudo que não presta, porque é da carne. Mas do Pai Celestial, você só tem que fazer tudo que é bom. Foi por isso que Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Agora por quê? Porque ele era semente. Você tem que ver que o próprio Eterno, esse Deus, o Elohim, teve que gerar um corpo, teve que vir a ser homem, ser mortal, para poder salvar os mortais. Deus teve que fazer assim. Deus teve que descer a ser mortal, para oferecer a si mesmo como um sacrifício, uma oferta, uma oblação a favor dos mortais, para que os mortais possam serem imortais. Quando Deus te salva, você não é mortal mais, você é um imortal. Então, mas morre, todo mundo morre, vai lá para o cemitério, mas aquilo vai só o corpo. Você tem uma alma aí dentro. Esta alma, você não está vendo ela. Mas esta alma que é real, você não é esse de fora. Esse de fora é um escafandro de carne aí que logo morreu, já dá bicho, fede. Mas você é o de dentro, é a alma não morre. Essa alma não morre. E esta alma é Deus. A alma do eleito é Deus. Entende? Você é esse corpo, mas a sua alma é Deus. Porque você é semente do seu Pai, celestial. Então a sua alma é Deus. A sua natureza é Deus. Por isso a natureza de Deus é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 virtudes, formando a natureza cétupla de Deus. Esta é a natureza de Deus. Então cada filho de Deus, ele tem esta natureza em si. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Está nele porque é a natureza de Deus. São Pedro falou sobre isto. É a natureza divina. E a natureza divina você não pode misturar com a sua natureza. A sua natureza você pode até ter uma fé que não é a fé divina. Entende? Que não vem da natureza divina. Você pode ter uma ciência, um conhecimento que não é da natureza divina. Mas quando você tem essa fé, que é da natureza divina, essa virtude, que é da natureza divina, esta ciência, que é da natureza divina, esta temperança, que é da natureza divina, esta piedade, que é da natureza divina, este amor fraternal, que é da natureza divina,
Quando isso está em nós, então o amor de Deus, que é o próprio Deus, desce sobre a igreja. É isso que vai acontecer. Deus está para acoplar com esta igreja. Se vocês veem a estatura de um homem perfeito, vocês devem notar, a pedra de coroa está em cima, é porque a igreja, ela tem que ser o mesmo material daquele que está em cima, que é o amor de Deus. O amor, o qual é Deus, o amor ágape, que é em hebraico, né? É amor divino. Esse é o amor de Deus. Até o amor fraternal usa-se aqui. Nós estamos usufruindo dele aqui. Agora, a igreja vai chegando até este amor de Deus. O amor de Deus vai descendo e o amor fraternal, com toda a estatura, vai subindo. Você não percebe, mas a igreja, ela já tem tirado os seus pés um pouco da terra. Ela já está quase para alçar voo. Vocês já perceberam aquelas peças que vocês usam para poder... É um imã, né? Aquele amor, que é a ponta da pedra de coroa, aquele amor, é o grande imã Elohim, o grande Deus. E os demais, olha, todo o material de baixo é formado da mesma natureza daquele grande imã. Então, quando esta igreja chega à estatura de um varão perfeito, que o varão perfeito é Cristo, então aquele grande amor acopla-se sobre esta pirâmide, e este povo, esta igreja, será raptada. Amém? Agora, é a mesma natureza, a gente tem que perceber que é a mesma natureza. Eu espero estar esclarecendo isto melhor para você. Mas é bom a gente aprender estas coisas aqui. Você não pode ficar sem aprender estas virtudes. A gente carece de aprender. Quando Deus nos elegeu, parágrafo 98, confronto de Efésios com Josué. Quando Deus elegeu a vocês que receberam o Espírito Santo, irmão, se não há uma eleição de Deus, a pessoa não recebe o Espírito Santo. Ela não recebe. A denominação diz que você recebeu o Espírito Santo porque você falou língua estranha, mas com Deus é diferente. Você que é um filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo porque você é da mesma natureza dele. Então você recebe o Espírito dele. Se não é da mesma natureza, não recebe. Aqui, os filhos são desobedientes a seus pais, mesmo sendo aquele pai daquele menino. Os filhos são desobedientes. Agora, Deus tem uma classe de filhos, que estes filhos, na Bíblia tem dois filhos, filhos da obediência e filhos da desobediência. Então, praticamente, Deus não tem filhos desobedientes. Praticamente, pela Bíblia, Deus não é como nós aqui, que nós temos filho que nos obedece e filho que não nos obedece. A Bíblia mostra assim, filhos da obediência e filhos da desobediência. Os filhos da obediência são filhos de Deus. Os filhos da desobediência não são filhos de Deus. Porque Deus não tem filhos desobedientes. Agora, você tem que perceber assim, na sua carne você é um fracasso. Você sofre tentação, você tem problema. Na sua carne você dá problema na igreja, você dá problema para o seu pai, para a sua mãe. Você é uma vida imatura, vive uma vida imatura, mas na sua alma você deve reconhecer que nasceu de novo. Se não nasceu, deve existir dentro de você um desejo profundo de alcançar este novo nascimento, que o novo nascimento é a natureza de Deus em você. Quando Ele te escolheu, antes da fundação do mundo. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E enviou Jesus para que ele pudesse ser a propiciação, quer dizer, a oferta por seus pecados. Para te chamar a uma reconciliação
a si mesmo, Deus desejou que o homem voltasse para ele. Quando ele fez o homem pecou. Adão ouviu a mulher, ele pecou. A mulher ouviu a serpente, ela pecou. Então veio aquela corrente. Eva ouviu a serpente, pecou. Adão ouviu a mulher e pecou. Aí Deus desceu para trazer uma sentença para a serpente: pós ser a sua comida todos os dias. Trazer uma sentença para a mulher: com dores darás luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido. E ele não parou aí, ele diz: e ele te dominará. Dominar uma mulher no século XX parece que é a mesma coisa de você entrar, pegar um burro bravo e jogar sela nele para dominar. Porque dominar, depois você pode brincar, passar a mão, aí já não dá coice mais, vai para lá, já está dominado. Dominar não é escravizar a mulher também, não é escravizar. A mulher é tanto ser humano o quanto é o homem, mas ela tem uma sentença depois do pecado, que esta sentença não foi tirada ainda e não será. Ela tem que acostumar com esta sentença. Como a filha de Deus acha que aquela sentença é normal, dar luz filhos. Pronto, é uma sentença normal para uma filha de Deus. E depois, ele te dominará, o marido te governa, é seu senhor. Seu senhor fala: vai ali, vai, vem aqui, vem. Como diz aquele centurião: eu tenho servos, e eu digo a este vai, e aquele vem, ele vem. Porque aquele homem era senhor. E ele reconheceu em Jesus Senhor. E diz: agora, se eu tenho servos, eles me obedecem, então o Senhor é Senhor também. E o Senhor é Senhor, manda uma palavra e o meu criado sarará. Porque ele sabia que Jesus era Senhor, que mandava uma palavra e a doença saía do jeito que ele mandava. Um servo dele fazer uma coisa e ele fazia. É só o Senhor falar, fala. Ele diz: vai, o teu servo vive. Ele foi, chegou lá, o rapaz estava curado. Reconhecendo o senhorio. Tem que reconhecer o senhorio de Deus sobre a igreja. Deus governando esta igreja. Se não reconhecermos, nós sempre vamos ter problema na vida. E aí veio a sentença sobre o homem. Quando Deus olhou no homem, ao invés de Deus jogar a sentença no homem, lê a Bíblia, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Ele não diz maldito homem que pecou. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. Agora você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto. Ele não amaldiçoou o homem, ele não trouxe uma sentença para o homem de maldição, porque o homem foi responsável por tudo naquela hora, até pelo erro da própria esposa, porque ele aceitou aquela mulher pervertida em casa, quando ela já estava grávida com a semente da serpente. Ele a aceitou, ele tomou todo o juízo sobre ele, mas ele se tornou um salvador de Eva naquele instante, para que ela não fosse fulminada. E depois vocês veem mais para frente, Abraão sendo também como um salvador de Sara. Quando Sara, conversando com o próprio Elohim, e Elohim diz: por que você sorriu? Ela diz: eu não ri. Quer dizer, chamando Deus de mentiroso, de equivocado. Deus poderia ter destruído aquela mulher, mas Deus não a destruiu porque Sara estava em Abraão. Deus não podia destruir Sara sem destruir Abraão.
Então, se ele lá no princípio entendeu que um homem tomou o juízo que caiu sobre uma mulher, e ainda recebeu aquela mulher, perdoou-a, e quis viver com ela, ele viu que Abraão agora também era um que podia defender a sua esposa. E sem palavra, não tem palavra que defende um ao outro. Sem palavra, é a eleição. Aquela mulher estava naquele marido. Eva foi uma pervertida, mas ela estava em Adão. Adão respondeu por ela, mesmo sendo pervertida. Adão respondeu por ela porque ela era osso de seus ossos, foi ele quem falou. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Chamar a varoa por quanto do varão foi tomada. Então ele se responsabilizou por tudo, porque ela era parte dele. Abraão era o defensor de Sara, sem palavras. Sara, rindo ou não de Deus, rindo ou não da promessa, Abraão era seu defensor, porque Sara estava em Abraão. E além do mais, ela era tanta esposa de Abraão, que ela tinha até o sangue de Abraão. Que é uma coisa que hoje não pode haver, mas naquele tempo havia. Ele era irmão de Sara, por parte de pai, não por parte de mãe. E eles casaram naquele tempo, porque Deus queria trazer um tipo, uma perfeição, que o sangue de Abraão estava na Sara, porque em parte Sara também tipifica a igreja, e Abraão a palavra. O sangue de Cristo está na igreja. Se não estamos nele, irmãos, ele não pode nos defender. Mas você tem que saber, eu tenho uma segurança com Deus, sabe por quê? Porque ainda que eu esteja errado, se eu sou de Deus, se eu sair dele, ele me defende com tudo que ele puder. Você tem que ver isso. Isso te dá segurança de crer na eleição de Deus. Não importa o quanto eu tropece, não importa o quanto eu venha falhar, tem uma promessa que eu sou dele, que eu sou um filho, que você é uma filha, que você é um filho, então não precisa temer. Se eu cair, ele vai lá e me levanta, porque ele diz, você é meu filho. Ele não deixa eu prostrado, ele não deixa você prostrada. Você crê nisso? Eu creio nele. Você precisa crer em Deus assim. Tem hora que você fica sem saber, meu Deus, mas eu falho, o Senhor pode me bater. Espera lá, se eu cair, ele me levanta. Se eu morrer, ele me ressuscita. De todo jeito, eu sou dele, você é dele. Mas falhou, não importa. Eva tinha falhado, mas ela estava em Adão. Deus a protegeu. Sara falhou, mas ela estava em Abraão. Deus a protegeu. A igreja falha, eu falho, mas a igreja está em Cristo. Deus a protegerá. Então não olhe pelas suas falhas, olhe pela proteção que você tem. Deus é o nosso protetor. Agora, que você venha entender, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. As daqui são bênçãos espirituais. O povo está só atrás da coisa material. Mas aqui estou falando com o povo eleito agora. O povo eleito vai ter que entender isso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos, não ficou nenhuma. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
em Cristo. Porque aí você tem que estar em Cristo. Porque Cristo está em lugar celestial. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então acabou. Não vou perder. Os outros ficam com medo de perder política, perder isso, perder aquilo, né? Por quê? Eles são só candidato. E tem muito crente que são candidato ao céu. Tem muitos crentes candidato ao céu. E candidato ao céu não vai. Quem vai para o céu já está eleito antes da fundação do mundo. Se você candidatou para ir para o céu, você vai ficar aqui. Porque para o céu já está eleito antes da fundação do mundo. Aleluia! Que segurança deve dar isso para o crente, gente. Para que fôssemos santos. Não importa quanta fraqueza eu tenho. Deus já me predestinou, me elegeu para ser santo. Acabou. Não vou ser imundo. Você não vai ser imunda, mulher. Moça, você não vai ser imunda porque se você crê que Deus te elegeu antes da fundação do mundo para ser santa, para ser santo e irrepreensíveis, e não causa repreensão, mas aqui na terra sempre eu estou sofrendo uma correção, uma repreensão. Não, mas ele me elegeu para ser santo, então eu vou ser. Ele me elegeu para ser irrepreensível, eu vou ser. Ah, bom, mas espera lá, é santo e irrepreensível perante o pai e a mãe? Não, santo e irrepreensível perante a família? Não, santo e irrepreensível diante da cidade? Não, santo e irrepreensível diante dele. Oh, irmãos, você pode não ser santa, nem ser santo, nem ser irrepreensível diante dos homens. Mas quando Deus dá uma olhada, diz: você é santo e irrepreensível. O homem olha para você e diz: você é imunda, suja e irrepreensível. Você é imundo, sujo e repreensível. Deus olha e diz: não, você é santo e irrepreensível. Aleluia! Você é santa e irrepreensível. Aleluia! Esta é a segurança que dá a cada filho de Deus. Não estou baseado no que os outros candidatos falam de mim. Estou baseado já na minha eleição. Tem muitos crentes candidatos que ficam julgando o outro. E é um problema danado, porque ele é só candidato. Ele quer ser eleito. O outro é eleito, não precisa ser candidato. O outro foi eleito, nunca candidatou. Eu nunca candidatei para o céu. Ele me elegeu. Deus veio e me elegeu. E depois que ele me elegeu, não adianta mais ninguém querer mudar isso. Porque eu sou eleito antes da fundação do mundo. Amém? Coisa boa, né, irmãos? Mas você quer ver mais um pouquinho? Vamos tomar mais um golinho aqui, ó. Ele chamou a si mesmo, ele, o Criador, chamou a si mesmo El. E-L, El. Elá, Elohim. A palavra significa em hebraico existência de si próprio. Aquele que existiu de si próprio não tem que pedir opinião para ninguém. Não sei como que esse povo crê em 3 pessoas distintas. Esse Deus existiu por si próprio. Quando ele veio em carne, era Deus, aquele Elohim conosco. Não tem mais que pedir para mais ninguém. Quando ele estava para sair daqui, ele diz: olha, até aqui eu tenho falado por parábola para vocês, mas chegará a hora que eu não vos falarei mais por parábola. Tem hora que vocês vão pedir para mim, e eu não vou dizer para vocês que eu vou rogar ao Pai, porque ele era o Pai. Enquanto ele está dizendo: vocês pedem a mim, eu rogo ao Pai, ele estava falando em parábola. Mas para o eleito, ele diz: olha, vai chegar uma hora que eu não vou falar em parábola mais.
E é essa hora para o eleito. Aleluia. Existência de si próprio. Tudo por si mesmo. Nada existiu antes dele. Nada existiu antes dele. Ele foi sempre toda a existência que sempre houve. A existência de si mesmo. El, Elá, Elohim, significa todo suficiente. Confrontos de Efésios com Josué, parágrafo 99. Eu estou lendo aqui. Todo suficiente, todo poderoso. O todo poderoso, o que existiu por si mesmo. Este é o Elohim. Por isso, quando nós usamos a palavra Deus, ela, pelo significado, seria só um objeto de adoração. Mas como ela é usada no lugar daquela palavra Elohim, por causa da tradução, então ela vai de volta ao significado do Elohim, que quer dizer o eterno. Entende? Aí é o eterno, porque o nosso Deus não é um objeto de adoração, nosso Deus é um ser eterno. O nosso Deus é um ser eterno para poder designar-se. Então chama-se Deus. Mas se você ver o significado da palavra, não corresponde com o que ele é. O significado da palavra Deus não corresponde com o que o eterno é. Ele é eterno. E Deus é uma palavra que significa objeto de adoração. Bom, aí o profeta continua aqui no parágrafo 100. Ele diz, era Deus dizendo, eu sou Yahu. E aí eles traduziram para Jeová. O que significa isto? Eu sou aquele todo existente que tenho criado algo de mim mesmo para ser meu filho. Eu quero que você volte agora a este pensamento. Ninguém quer ficar sozinho. Deus criou alguém para ser filho. E não foram os anjos. Ele teve que criar aqui na terra alguém para ser filho. E o primeiro que ele criou caiu. O primeiro feito pela própria mão de Deus caiu. Eu quero que você note isso, porque a gente tem que caminhar como a Bíblia caminha. Um homem feito com a mão de Deus caiu. Porque dentro daquele homem estava o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Você faz o que você quiser. É capacidade de escolha. Deus pôs dentro de todo homem, dentro de toda mulher, livre-arbítrio, capacidade de escolha. Você escolhe céu ou inferno. Deus deixou ao desejo do homem. Você escolhe o que você quiser. E hoje os homens, o que eles escolhem é o que eles são. Se escolher céu, você não pode escolher céu caminhando para o inferno. Porque enquanto você caminha para o mundo, para a jogatina, para os vícios, para o adultério, para a mentira, então você está caminhando para a destruição, caminhando para o inferno sem saber. Está caminhando para o inferno sem saber. Mas quando você olha, meu irmão, minha irmã, você olha naquilo que é o real. Olha naquilo que Deus fez você, Deus te criou. E o que você deve fazer agora, como um filho, é reconhecer sua posição, reconhecer seu lugar, como um filho, e saber que você pertence a Deus e a mais ninguém. Você pertence a Ele. Esta mensagem não está tão profunda assim. Eu estou esmiuçando ela para você, né?
Ela é uma mensagem profunda, mas eu estou aqui esmiuçando para você como que ela é gostosa. Eu sou aquele todo existente que tenho criado algo de mim mesmo. Deus não quis ficar só, Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma família. Todo mundo não quer ficar só, quer ter uma família. E todo mundo precisa de ter uma família. Quando você percebe que a família vai acabando, é tão triste, vai acabando a família, vai morrendo, mas vai acabando aquela família, vai ficando só os mais novos. Mas Deus também desejou ter uma família de filhos. Foi por isso que Ele fez Adão. Porque ele era o grande existente de si mesmo. Mas ele queria existir com sua família, com alguém. Aí ele criou o homem. Porque Deus já existe com anjos, com querubins, com serafins, com arcanjos. Mas ele quis criar um homem. Ele quis uma família aqui na terra. Por isso todo mundo tem desejo de uma família. Você cresce, começa a ter vontade de namorar, namora, noiva, casa, porque tem vontade de ter uma família. Logo precisa vir um filho, porque família tem que ter filhos, senão fica só pai e mãe. Pai e mãe não é família. Família é pai, mãe e filhos. Pai e mãe é só esposo e esposa. Quando para formar uma família tem que ter filho. Então Deus é o grande eterno, o Elohim, mas ele queria ter uma família, então ele desceu para ser, na tradução que nós temos, Jeová. Jeová, que é o significado da palavra Jeová. Que você tem que ver que é o significado das palavras consoantes YHWH. Aquele que existe com a sua família. Ele já não existe só, existente de si mesmo, mas agora ele não existe sozinho. Deus existe com a sua família. Mas ele pôs o homem lá no Éden, tirou a mulher do homem, porque ele, em tudo que ele fez, eu gostei disso daí, acho que ficou impregnado em nós, né? Que o pastor Júlio César disse, tudo que Deus criou, ele acabava de criar e dizia, está bom, está bom. Está bom. Quando ele criou o homem, ele diz, não é bom que o homem fique só. Tudo estava bom. Por quê? Porque em tudo havia macho e fêmea. Toda a criação de Deus, toda a criação dos animais havia macho e fêmea. Toda a criação dos peixes havia macho e fêmea. Toda a criação das aves havia macho e fêmea. Mas quando Deus fez o homem, não havia fêmea. Aí a Bíblia diz que Deus olhou e diz, não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma adjutora. Para fazer aquela adjutora, ele teve que adormecer o Adão. Aí ele pegou o Adão, adormeceu o Adão e tirou uma costela. É conhecido como a quinta costela, a mulher, tirada debaixo do coração do homem. A mulher não foi tirada da sola do pé do homem, senão ele ficar pisando nela. A mulher não foi tirada da sola do pé do homem. A mulher também não foi tirada da cabeça do homem, para ela ficar aí bicando na crista dele. A mulher não foi tirada da cabeça do homem. A mulher foi tirada do seu lado. Exatamente debaixo do coração, a quinta costela aqui, ó, debaixo do coração. Esta parte significa amor. Esta é a parte que significa amor. Por uma mulher tem homem que mata. Por uma mulher tem homem que bebe. Aí você vai perguntar, por que você está bêbado? É uma mulher, por uma mulher ele mata, ele fica nervoso, ele descarrega um 38, uma pessoa.
por uma mulher. Você vê o valor que tem uma mulher, porque é amor. Quando aquele amor trai, parece que só uma bala, mas uma bala não conserta, vai te levar para a cadeia e ela vai continuar na boa depois, que sempre a pessoa pensa errado. Não tem que matar ninguém, tem que haver um perdão. Se pode haver perdão, como Adão viu que Eva falhou. Deus fez uma família, Adão e Eva, começou. Agora vai vir os filhos desta família. A primeira semente que entrou no ventre de Eva, ao invés de ser a semente de Adão, foi a semente da serpente. Foi um animal mais próximo de Adão, que a Bíblia diz que Deus fez aquele animal, era a mais astuta das alimarias do campo. A serpente era a mais astuta. Ela falava, não era essa cobrinha que fica aí, não. Não. Aquela serpente feita lá no início, a Bíblia diz que ela falava, ela pensava, ela tinha poder de arrazoamento, que ela chegou a falar para Eva: foi assim que Deus disse? Quer dizer, poder de arrazoamento, de colocar dúvida na cabeça da mulher. Aquela serpente era mais parecida com o homem. Hoje, cortou aquele elo, aí ficou o chimpanzé, e os homens da ciência ficam lutando para provar que o homem veio do macaco. Mas não tem jeito, macaco é macaco até hoje, e não vira homem, é macaco sempre. Eles deveriam perceber isso, uma ciência avançada dessa. Mas lá no princípio, o homem, na verdade, tem uma aparência, ele tem um aconchego ao animal, exatamente por isso, porque o primeiro, aquele animal que estava mais próximo ao homem, foi quem trouxe Caim. A Bíblia diz que era filho do maligno, em 1 João 3,12. Caim era do maligno e assassinou seu irmão Abel. Foi o primeiro homicida. Ele era filho de Caim. Se você hoje tenta ser um desse, prove que você não é filho de Caim. Larga a mão de assassinar. Larga a mão de pensar em matar os outros. Porque um filho de Caim é que mata. Porque Caim foi o que matou seu irmão. Porque ele era filho da serpente. Então ele carregava sobre ele aquela sentença maldita de matar. Não amava seu irmão, mas sim o pegou de surpresa e o matou. Mas logo veio a semente de Adão no ventre de Eva para formar uma família. E aí tinha Adão, Eva e Abel. Ali estavam os três. Então o Caim, sim, o Caim nasceu naquele mesmo lar. Mas a própria Eva sabia que Caim não era filho de Adão. Eva sabia que em Gênesis 4, verso 25, ela diz que Deus havia dado para ela outra semente no lugar de Abel. Outra semente. Senão ela poderia ter dito que era a mesma semente igual a Caim. Ela diz, outra semente no lugar de Abel. Porque aí veio é a semente de Deus na terra, formando a família de Deus. Essa família caiu, essa família pecou. E nós temos o Velho Testamento todo mostrando a queda da família, a queda dos homens, a queda das mulheres, a perversão dos filhos. E veio vindo, e Deus então veio para restabelecer a família, para levantar sua família novamente. E o que Deus teve que fazer? Deus se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Elohim, o grande ser eterno, o grande Jeová, o Elohim que habitava só, existente por si mesmo, esse se tornou Jeová quando ele habitou com sua família. Agora, a família perverteu. E ele veio através de profetas pregando, para formar novamente uma família de filhos que parecesse com ele. Porque todo pai quer que seu filho pareça com ele. Se fala que parece com outro homem, ele já abre o olho. Deus tem seus filhos, todos que parecem com ele. Tem natureza dele. Qual é a natureza de Deus? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Sétupla natureza. Os filhos de Deus é assim. Agora, se você veio dele, voltamos lá, você vai voltar para lá. Porque você veio.
nós vamos voltar para lá. Amém? Aqui está. Por quê? Jeová significa que ele entregou o homem para ser um Deus amador. Porque ele é pai, Deus, ele fez o homem um Deus amador. Então ele não é existente de si mesmo mais, ele existe com a sua família. Agora ele existe com a sua família. Elá, Elohim, quer dizer existente de si mesmo. Agora ele é Jeová. Jeová significa aquele que existe com a sua família. E sempre eu quero martelar bem nisso aqui, que a palavra Jeová vem exatamente daquelas palavras hebraicas YHWH, que significa aquele que existe com a sua família. Agora o Criador existe com a sua família. Todo mundo quer formar uma família. Você pode ver que você vai ao casamento para formar família. Não é bom que o homem viva só, porque ele precisa formar uma família. Deus viu que não era para o Adão ficar só, era para ter uma família. E cada um de nós, não é bom que viva só. É bom ter uma família. Diz, mas família dá muito problema. Mas isto já é bíblico. É bom ter uma família. Precisa ter uma família. Agora, Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Ele tinha domínio. Ele foi Deus sobre a terra. Ele podia falar e assim aquilo seria. Ele podia falar isto e daquele jeito seria. Aí está ele, Deus, Jeová. Aquele que uma vez existiu de si mesmo, mas agora existe com sua família, e os seus pequeninos estão com ele. Você crê e deve crer que você é uma pessoa pequenina desta família. Você pertence à família de Deus. Amém? Tem um hino aí, Joãozinho, da família. Vê para mim um hino da família enquanto eu oro. Vê se vocês descobrem aí para nós. Senhor Deus, todo suficiente Criador, o Senhor é mais do que maravilhoso, o Senhor é sublime, altíssimo, eterno, que não quis apenas ser o grande eterno Elohim, mas quis formar uma família de filhos, que parece com o Senhor. Ó Pai, vai limpando nossa vida, tira o mal de nós, Senhor, porque nós temos que ser igual ao Senhor. Assim diz sua palavra, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Sede santo como o vosso Pai Celestial é santo. Então, Senhor, eu sei que esta santidade é perante o Senhor, não é perante os homens. Os homens não vêem esta santidade, Senhor. Esta santidade é perante o Senhor, santo e irrepreensível perante o Senhor. Pai, estamos vendo tudo isto, que o Senhor nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós queremos prosseguir como filhos amados, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. É a nossa oração, Pai. Amém, Senhor.